Mateus, capítulo 17, verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Jesus lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então aqui nós queremos chamar a atenção para esse último versículo. E Jesus lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Até quando nós vamos estar com a presença do Senhor Jesus do nosso lado e vamos continuar sofrendo? O Senhor Jesus, nesta tarde, Ele quer e pode mudar a sua vida. Ele quer e pode trazer a alegria onde há tristeza. Ele quer e pode trazer a paz aonde há guerra. Em Apocalipse, o capítulo 3, o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós estamos convidando a senhora, o senhor, para um grande banquete. O Espírito Santo está lhe convidando para um grande banquete. E neste banquete, ele convida aquele que tem sonhos, mas que nunca foram realizados, que teve sonhos. A senhora que um dia, quando menina, teve um sonho. Antes mesmo de casar, a senhora tinha um sonho para a vida da senhora. Mas, no decorrer dos anos, a vida foi lhe batendo e a senhora, tão sofrida, hoje nem lembra daquele sonho. Então hoje a senhora é uma pessoa desiludida, o senhor é uma pessoa desiludido. Neste banquete, o Espírito Santo também convida a você que não tem nome, porque o seu nome, você é conhecido aquele bêbado, você é conhecido aquele drogado, você é conhecido por aquele nóia. O Espírito Santo também está te convidando. Um convite todo especial. Um convite que é escrito por sangue. Está te convidando, um convite todo especial com o sangue do Senhor Jesus. Nesta tarde, Ele lhe convida para um banquete. Está te convidando também você que tem raiva, você que sente muita raiva no coração. Inclusive você tem raiva das pessoas que sorriem perto de você. É verdade, quando você vê uma pessoa sorrindo, você tem raiva, porque como você não tem felicidade, você sente raiva das pessoas que têm felicidade. Porque você nunca teve felicidade, você não conheceu o que é felicidade. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando também. Mesmo com esta raiva toda, o Espírito Santo está te convidando. Você recebe neste momento um convite do Espírito Santo. O Espírito Santo nesta tarde convida você que fala mal das pessoas que servem a Deus. Você tem tanta raiva das pessoas que servem a Deus, você costuma chamar as pessoas que servem a Deus de hipócrita, de ladrões,
Você detesta as pessoas que servem a Deus. Você tem um ódio no seu coração. Você nem sabe por quê. Porque na realidade você nunca nem chegou perto, mas você tem ódio dessas pessoas. Mas o Espírito Santo nesta tarde te convida para este banquete. É um banquete, é uma mesa farta. É uma mesa muito comprida e farta. O Espírito Santo convida a senhora que fala que a senhora sempre procurou o máximo agradar a sua família, o máximo agradar o seu esposo e não ganhou nada com isso. A senhora é desiludida. A senhora é tão desiludida que quando a senhora chega perto das pessoas, a senhora chega com desdém. Porque a senhora diz que o sofrimento da senhora foi tanto que a senhora não acredita mais em nada e ninguém. Mas hoje o Espírito Santo está te convidando. Te convido, o Senhor, que está na porta de um bar. Talvez o Senhor está escutando o rádio na porta de um bar, porque o Senhor não aguenta ficar dentro da casa do Senhor. Porque é só acusação, é só cobrança. Mas hoje o Espírito Santo te convida. O Espírito Santo, ele quer a casa cheia. E ele envia os anjos deles para fazer um convite. E esse convite é para o Senhor, para a senhora. Este convite é especialmente para a senhora e para o Senhor. O Espírito Santo envia os anjos a trabalharem para fazer este convite, para encher a sua casa. Verdade. A senhora que tem os sonhos, que nem lembra mais dos sonhos, existe nessa mesa farta, existe sonhos, existe felicidade, existe alegria, existe forças. E aí a senhora, o Espírito Santo é aquele garçom, aquele que está servindo, vai chegar próximo da senhora e a senhora vai chegar para ele e ele vai falar o que a senhora deseja. E a senhora vai dizer: meu Senhor, eu tive sonhos. Eu tive sonhos quando eu era criança, quando era mocinha, mas nunca se realizaram. Durante a vida se perdeu esses sonhos. Foram tanto sofrimento, me bateram tanto na vida, que hoje eu não tenho sonho mais. Eu sou aquela pessoa que não tem mais sonhos. Eu não acredito que esses sonhos possam se realizar na minha vida. E o Espírito Santo vai olhar para a senhora e vai abraçá-la. E vai mostrar para a senhora que é possível que aquele sonho se realize. Vai dar esperança dentro da senhora. Vai trazer a alegria que a senhora há muito tempo não tem. Você que tem ódio, o Espírito Santo vai te perguntar o que você deseja. E você vai começar a chorar. Sabe por quê? Porque diante desse amor tão grande, esse ódio vai sair automaticamente de dentro do seu coração. E você vai ter uma experiência que você nunca teve antes. Que é a experiência de alguém que te ama de verdade. Te ama tanto que deu a vida numa cruz para te salvar. Te ama tanto que não mediu esforços para te salvar. E hoje, gratuitamente, Ele quer te dar o amor que você nunca teve. Ele quer te abraçar, quer te olhar sem acusação. É verdade, você que tem esse ódio, que até xinga, fala palavrões, você nunca teve contato com a palavra de Deus. Você nunca teve contato, porque os seus pais não te deram orientação, os seus pais também precisavam de orientação. E por isso você fala, você diz palavrão e você não conhece do amor de Deus, você não conhece nada, pelo contrário, você tem raiva até da palavra de Deus. Mas é por desconhecimento, mas você sabe que dessa maneira não dá mais para você continuar, você sabe que dentro de você algo diz que não dá para continuar desse jeito, é necessário uma mudança. Hoje é o dia de você dar uma oportunidade para o Senhor Jesus Cristo mudar a sua vida e mostrar que Ele existe. Faça uma prova. Eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei dentro de você e cearei com você e você comigo.
Eu próprio estarei te servindo, diz o Espírito Santo. Eu próprio serei o garçom. Eu quero a minha casa cheia, cheia de pessoas sofridas, cheia de pessoas que estão precisando do Senhor Jesus e reconhecem que estão precisando, reconhecem que desse jeito já não dá mais. Reconhece que se continuar desse jeito, a vida dela é o fim. O que é buscar o Espírito Santo? É você chegar e se abrir perante Deus. Fale nas suas próprias palavras. Se você nunca falou com Deus, fale do jeito que você achar melhor. Ajoelhe-se diante do altar e peça socorro. A porta está aberta, você é bem-vindo. Venha da maneira que você está. Ele te aceita da maneira que você está. Ele não te acusa, ele te convida. O Espírito Santo te convida para você ter um antes e um depois. Ele quer te abraçar. Ele quer te dar uma nova oportunidade de vida. Ele quer fazer você acreditar que ainda existe esperança. E há esperança, porque Ele é a própria esperança. E no livro de João, ainda no capítulo 6, no verso 28. Dirigiram-se, pois a ele, a Jesus, né, o ele é Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então, crer sem duvidar. Essa é a obra de Deus, porque esse Senhor, que por ele foi enviado, é o Senhor Jesus, e ele está vivo, e ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A obra de Deus é esta, o próprio Senhor Jesus respondendo: a obra de Deus é esta, que creiamos nele. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Crer, não duvidar que hoje o milagre pode acontecer, que sua vida pode mudar, que essa situação ela não ficará para sempre, ela vai ser mudada em nome do Senhor Jesus Cristo. Crer, ter coragem de sair desta zona de conforto, porque muitas das vezes nós acabamos se conformando com o problema. Essa é a verdade, porque é mais fácil nós nos conformarmos com o problema. Porque toda mudança, ela gera um desconforto. Então, muitas das vezes, é mais fácil nós acomodarmos. Mas não é isso que o Espírito Santo te propõe nesta tarde. O Espírito Santo te propõe para que haja um reboliço dentro da senhora, dentro do Senhor. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio. Ele diz: eu vim trazer espada. É verdade, ele veio para que nós saímos dessa zona de conforto, desse conformismo. A pessoa, ela está com um problema, ela se conforma e ela não faz nada para mudar a situação. Ela não faz nada para mudar de situação. Ela está com o filho na droga, mas ela não faz nada para mudar de situação. Ela não vai até o Senhor Jesus, ela não clama pelo filho, ela não faz uma campanha pelo filho, ela não busca pelo filho. Ela prefere se lamentar. Ela prefere viver com lamentação do que lutar. Não, minha amiga, lute, não desista. Não desista. Nesta tarde o Espírito Santo, é o recado do Espírito Santo, é a palavra que o Espírito Santo te manda. Não desista do seu ente querido, não desista do seu filho, da sua filha. Tem pais que falam: não, é desse jeito mesmo, ele já nasceu pau que nasce torto, morre torto, não vai ter jeito. E aí, na hora que Deus quiser, ele melhora. Não, minha amiga. O Espírito Santo, ele te convida para sair desta zona de conforto e ir para a guerra. A senhora, o senhor comprar a guerra, comprar a briga no lugar do seu filho e da sua filha. Tirar o seu filho da droga. Tirar a sua filha da droga. Tirar ele do vício. Tirar a sua filha da prostituição pela fé.
Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é espiritual. E quando a luta é espiritual, só com o Senhor Jesus Cristo que nós vencemos. E Ele nos dá condições para isso. Mas é necessário nós fazermos a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? É nós crermos. Porque na realidade, muitas das vezes, nós falamos da boca para fora, mas na realidade, lá dentro de nós, há uma dúvida. Se Deus ainda é o mesmo. Se Deus opera ainda. Há uma dúvida se Ele vai operar na minha vida. Nós até batemos palma para outra pessoa, para o testemunho da outra pessoa, mas há uma dúvida dentro de nós se na nossa vida Deus Ele tem capacidade de mudar. Ou muitas das vezes nós falamos, não, já tentei, já orei, já fiz isso, já fiz aquilo. É porque não é da vontade de Deus. Quer dizer, nós já colocamos, nós desistimos da luta. E um soldado não desiste. Sabe por que o soldado não desiste? Porque se numa guerra o soldado desistir de lutar, ele morre. E nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual. Diz a palavra de Deus, prosseguindo no capítulo 6 de João mesmo. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti e creiamos no Senhor? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu e morreram. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quer dizer, os discípulos estavam do lado de Jesus. Os discípulos estavam dia a dia com Jesus. E mesmo assim, eles queriam saber. Eles queriam saber o que fazer. E Jesus disse para eles crerem, né? Crer naquele que por Deus foi enviado. E aí eles, ainda mesmo assim, eles retrucaram, eles queriam sinais. E hoje, minha amiga, meu amigo, há sinais, há milagres. O que precisa mais para o Senhor crer no Senhor Jesus Cristo? Não só apenas a fé salvadora, porque nós precisamos da salvação. Quando fecharmos os olhos, estaremos lado a lado com o Pai, nos braços do Pai. Se assim nós o aceitarmos, diz a palavra de Deus. Mas também a fé que muda, que transforma a vida hoje, que tira os seus filhos da situação ruim. É essa fé que o Senhor Jesus quer dar, quer que nasça dentro do coração da senhora e do senhor. Essa fé guerreira. Não é uma fé conformista, é uma fé guerreira. Uma fé que a senhora vai para cima do diabo e tira ele da onde que ele estiver. Se a senhora olhar dentro da casa da senhora e sentir a presença do mal, a senhora vai para cima dele, a senhora não vai correr dele. Porque com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Se nós estivermos revestidos da presença do Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não há problema que possa nos vencer. Não há diabo que vai... Olha, a senhora vai no inferno e tira o filho da senhora, do senhor do inferno e traz ele salvo para fazer até a obra do Senhor Jesus. Mas isso tem que ter uma fé guerreira. Não pode ter um conformismo. Tem que acordar, tem que estar despertado. É isso que o Espírito Santo quer, que nós sejamos despertados. A senhora sabe por quê? O Senhor sabe por quê? Vamos no verso 34 aqui, ó. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o que o Senhor Jesus diz para os discípulos e diz para a senhora e o Senhor nesta tarde? Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus é o pão da vida. E o que vem a Ele jamais terá fome, fome espiritual.
não terá tristeza, porque Ele vai satisfazer a senhora, vai satisfazer o senhor. E o que crê em mim jamais terá sede. O que crê em mim, o que vem a mim. Porém, Jesus falando, olha só aqui, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês não creem em mim. Olha, os discípulos estavam andando do lado do Senhor Jesus Cristo, né? Porque aqui são pessoas que estavam do lado do Senhor Jesus Cristo, andando. Aqui a multidão estava acompanhando. Eram pessoas que estavam vendo milagres dia a dia, todos os dias. E mesmo assim, o Senhor Jesus, que vê lá no interior, Ele disse, embora me tenhais visto, não credes. E nesta tarde o Espírito Santo também me alerta e alerta a senhora, o Senhor. Embora tenhais visto, não me credes. Creia e verás a glória de Deus. Creia, tenha certeza e verás a glória de Deus. Creia que esse filho que a senhora diz que já está perdido, que não tem mais jeito, ele vai mudar. Sabe por que ele vai mudar? Pela fé da senhora. Porque se tiverdes fé do grão de uma mostarda, tudo que pedirdes em nome do Senhor Jesus Cristo será atendido. É a palavra de Deus que diz, e o próprio Deus vela pela palavra dele para que se cumpra. E por que essa palavra não está se cumprindo, então, na vida de pessoas que se dizem cristãs, na vida de pessoas que procuram até Deus? Será que é porque está tendo uma fé morna, está tendo até uma fé salvadora, mas não está tendo aquela fé transformadora, aquela fé valente? E hoje o Espírito Santo te convida a mudar de rumo, a ter uma fé valente, a olhar esse sonho que a senhora engavetou. Esse sonho que o Senhor engavetou. Sabe, tem pessoas que estão com 60 anos ainda paga aluguel e não acredita que possa ter uma casa. Ele não acredita mais que possa ter uma casinha. É o mínimo dos mínimos, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, é o dono da saúde, é o dono da vida eterna, é o dono da salvação. Ele é o Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que existe. Se eu sirvo a Ele, como eu posso perder a fé na vida? Como eu posso perder a esperança na vida? O Senhor Jesus Cristo quer mudar. Nesta tarde o Senhor Jesus Cristo quer transformar, para que a senhora e o Senhor seja a luz aonde que estiver. Para que a senhora e o Senhor leve a alegria para as pessoas que estão tristes. Porque como eu vou ser... Olha, o Senhor Jesus Cristo disse para que nós seríamos testemunhas dele e faríamos as obras maiores que ele. Como eu vou ser testemunha se eu mesmo não tive experiência com ele? É necessário que eu tenha uma experiência para quando eu falar e a outra pessoa duvidar, eu falo, faça, porque eu tive experiência com esse Deus. Então eu tive uma prova com esse Deus. E eu sei que Ele é verdadeiro, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele muda. Mudou, muda e vai mudar e vai continuar mudando. Então, senhora e senhor, que nesta tarde haja um avivamento da nossa fé, que o Espírito Santo desça com todo o poder e glória nessa tarde e que haja um avivamento da sua fé e que a senhora, o Senhor, possa estar com um desejo de buscar o Espírito Santo. Quando nós falamos em buscar o Espírito Santo, é buscar a força de Deus. Muitas das vezes nós falamos, busca o Espírito Santo, e a pessoa chega lá na igreja e não abre a boca. Ela está na frente do banquete espiritual. Ela está na frente do banquete espiritual. Os anjos estão ali servindo, mas a pessoa não abre a boca. Ela não clama. Nós estamos hoje fazendo o convite, venha buscar o Espírito Santo, mas venha buscar, venha clamar, venha falar, olha, pão da vida, eu preciso disso. O Senhor Jesus Cristo quer ouvir a sua voz. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe do que a senhora precisa antes de pedir, mas Ele quer ouvir a sua voz. O Pai se agrada quando o Filho depende dEle. O Espírito Santo sabe do que o Senhor precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir, Pai, eu preciso do Senhor.
Pai, eu dependo do Senhor. Pai, eu me acomodei, eu me acomodei, eu não clamei mais pelo meu filho. Até um tempo atrás eu até fazia campanha, não foi respondida as orações, eu parei. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero me acomodar, eu não quero ficar na zona de conforto, não. Eu quero sair dessa zona de conforto e ir para a guerra. Eu quero mudar a minha situação. Eu quero que o seu nome seja glorificado através da minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu casamento está indo para o brejo e eu me conformei. Eu me conformei que é isso, que o homem não presta, que todo homem é igual, que a mulher não presta, que toda mulher é igual. Não há mais relacionamento entre mim e meu marido, mas eu me conformei. No entanto, eu estou na tua casa. No entanto, eu estou lendo a tua palavra. No entanto, eu estou até orando, mas eu não estou lutando por esse problema, porque eu me conformei. Que hoje haja um avivamento, que o fogo do Espírito Santo esteja queimando esse conformismo. Que se seu casamento está morno, que se seu casamento não está sendo testemunho de casamento, que a senhora já acabou o relacionamento seu e do seu marido há anos. Não há testemunho, embora vocês dois estejam dentro da igreja. Que hoje essa palavra, o Senhor Jesus disse, porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não crês de fato e de verdade que eu possa mudar o seu casamento. Creia e verás a glória de Deus. Tenha certeza, não desista. Se a senhora parou de fazer a campanha, já achou que é desse jeito mesmo, que agora a sua função é ajudar outras pessoas, mas no entanto não se ajuda a si mesmo, mude, volte ao primeiro amor. Volte àquela primeira intenção de mudar. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, Jesus dizendo, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todo o que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, minha amiga, meu amigo, olha aqui, se eu não tiver fé de mudar a vida material que eu vejo, como eu vou ter fé para ser ressuscitado no último dia? Porque de repente eu não estou crendo de fato e de verdade. É isso que eu quero chegar, o ponto principal é esse. Porque se eu creio de fato e de verdade, eu não vou desistir de lutar. Eu vou lutar até o último suspiro. É claro que se o Senhor permitir, se não permitir, não é vontade dele que se realize, ele não vai realizar, porque ele é dono de tudo, ele sabe, ele é o meu dono. Eu me entreguei a minha vida para ele, mas a minha obrigação é lutar. A minha obrigação é ser guerreira, é ser guerreiro. A obrigação da senhora como servo de Deus é ser guerreira, é ser guerreiro. Não é ver os filhos se perdendo e se acomodar, não. Não é ver o casamento, me desculpa a expressão agora, uma porcaria e se acomodar, não, se esconder. Se esconder do problema. Não, é o Senhor enfrentar o problema. É isso que o Espírito Santo está te falando nesta tarde. Enfrentar o problema, ir para cima. Porque Deus é Deus forte, não é Deus fraco, não. Nós servimos um Deus forte. Veja a força de um trovão numa tempestade. Veja a força do sol. Veja, Senhor, o Senhor consegue encarar o sol. O nosso Senhor Jesus Cristo é comparado ao sol. Hoje, a aparência dele é comparada ao sol. O nosso Senhor Jesus Cristo não está mais pregado na cruz, não. Pelo contrário, ele se deu lá na cruz, mas ressuscitou e hoje ele é vivo.
tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. O nome dele é forte, é poderoso. A senhora, o senhor serve um Deus forte, Deus poderoso, e está se curvando diante do diabo. Em vez de se curvar diante de Deus, está se curvando diante de uma dor, está se curvando diante de uma doença, está se curvando diante de um monte de remédio, está dependendo dos remédios. Esse dinheiro que a senhora todo mês oferece para comprar esses remédios de alto custo, por que a senhora, o senhor não clama a esse Deus vivo, sabe, vai para cima com raiva do problema, com ódio do problema, com ódio do diabo desgraçado que está colocando essa doença maldita? É verdade. Por que a senhora não se dispõe a fazer uma campanha, não importando com o que os outros falam? Vai fazer uma campanha. Sabe? Porque daí esse valor que a senhora está colocando lá para encher a indústria farmacêutica vai como oferta para o Senhor Jesus, para a obra crescer, para outras pessoas que estão sofrendo ouvir a palavra de Deus. Mas não, o senhor de repente se acomodou em estar tendo uma farmácia dentro de casa, a ser sócia da indústria farmacêutica. Senhora, o senhor me desculpe por estar falando isso, mas é o Espírito Santo que está falando. Porque nós nem íamos falar hoje. Então, vamos lutar, vamos ser guerreiros. A senhora e o senhor devem ser guerreiros. Sabe? Tá tomando remédio? Tudo bem, vai tomando remédio, mas vai guerreando. Não aceita. Toda vez que tomar o remédio, briga com o diabo, não é com Deus não. Porque não é uma revolta. Revolta não é rebelião. É uma revolta. Sabe o que é revolta? A senhora se revoltar contra o problema, não aceitar o problema. Ser revoltada contra o problema, contra o diabo que tirou o seu filho da igreja, contra o diabo que está levando o seu filho para as drogas, contra o diabo que está colocando a filha da senhora na prostituição, quer levar os seus filhos. Se o filho da senhora morrer nessa condição, vai para o inferno. Se a filha da senhora morrer nessa condição, vai para o inferno. Enquanto há vida, há esperança. Vamos lutar por isso. Vamos lutar para mudar essa situação. E como a gente vai ganhar? Somente a gente, nós não conseguimos. E tem uma parte na Bíblia que Deus falando para Moisés, diga ao povo que marche. Então chega uma hora que não é questão de oração, porque orar a senhora já orou bastante. É questão de atitude, é questão de levantar e ir para cima do diabo, é questão de repreender o diabo, é questão de expulsar o diabo mesmo. É questão de revolta, minha senhora, meu senhor. É questão de mudar a atitude. Mas não é com raiva, olha, não é com raiva de Deus, não é com raiva do diabo. Porque é ele que está colocando essa situação. É ele que está colocando a briga dentro do lar da senhora. Não é normal essa briga. Não pense que é normal, não. Aonde o Espírito Santo está, não há briga. Aonde o Espírito Santo está, a comunhão. Aonde o Espírito Santo está, a paz. E por que então o lar da senhora é um inferno? Desculpa a expressão. E por que o lar do senhor é um inferno? Há alguma coisa errada. E por que a saúde da senhora, desde novinha até hoje, é só remédio, dor de cabeça, e é remédio, dor de cabeça, e é remédio. Olha, ontem mesmo eu ouvi um testemunho de uma senhora, ela me contando que ela estava com uma dor de cabeça terrível. Aí ela estava, primeiro dia, uma dor de cabeça o dia inteirinho. Dor de cabeça, tomou remédio, mediu a pressão e nada de saber o que era. Aí foi para o posto de saúde, lá no posto de saúde também examinaram, deram dipirona, dor de cabeça continuando. Aí ela resolveu, sabe o quê? Ir para o médico dos médicos. Ela foi na igreja, pediu para o pastor, foi na reunião, e na hora que o pastor chama para ir na frente quem está com dor, quem está sentindo isso, quem está sentindo aquilo, ela foi. E ali ela explicou o que estava acontecendo com ela. E na hora que ela explicou, ele falou, é espiritual. E recebeu a oração da fé. Na hora, a dor de cabeça foi embora. Então, quer dizer, tem problemas, senhora e senhor, que é espiritual. A senhora e o senhor está sendo vítima de um mal. E não está, e está aceitando esse mal.
Não aceite o diabo na vida da senhora, não. Não aceite o diabo na vida do senhor, não. Hoje, o mal, ele não persegue mais. Não é aquela. No passado, como os servos de Deus eram perseguidos? Era indo para mortos, né? Iam sendo queimados, ia para os bichos comerem. Hoje não. Hoje o mal está agindo de forma mais sorretariamente. Ele está mais, sabe, discreto. Ele entra na vida sem a pessoa perceber. E ali ele coloca sofrimento. E a senhora servindo a Deus, mas está sofrendo de outro lado. Não se deixe enganar. Se a senhora serve a Deus, se o senhor serve a Deus e está sofrendo, existe um mal em alguma área. Então parte para cima do mal. Parte para cima desse mal. Não aceite. Saia dessa zona de conforto. Porque o Espírito Santo quer mudar. Ele não quer. Quando ele entra na vida, ele vem com a espada de fogo. É verdade. Ele entra com a espada de fogo. Ele entra arrasando. Ele entra mudando, ele coloca fogo no casamento da senhora, ele coloca saúde aonde que tem doença, ele vai nos filhos, ele muda o comportamento dos filhos, ele tira a droga, a senhora fala, não tem jeito, o Espírito Santo fala, tem jeito, a senhora fala, tá perdido, ele fala, não, tá salvo. Ah, não, foi desenganado, ele fala, não, tá curado. É isso que o Espírito Santo fala. Aonde que o Espírito Santo entra, minha amiga, meu amigo, o mal é obrigado a sair. Olha, ele sai, ele não fica. Aonde que a presença da senhora, quando a senhora tiver o fogo do Espírito Santo dentro da senhora, aonde que a senhora chega, o mal vai saindo. O mal vai saindo. As pessoas olham para a senhora e veem um brilho diferente. Olha para o Senhor e vem um brilho diferente, porque é tão grande a presença do Espírito Santo dentro da senhora que as outras pessoas começam a sentir a presença do Espírito Santo dentro da senhora e dentro do Senhor. Acredite, existe o Espírito Santo e ele faz obras maiores. Ele quer entrar dentro do coração da senhora, ele quer entrar dentro da casa da senhora, quer entrar dentro do coração do Senhor e dentro da casa do Senhor. Então vamos nesta tarde, com toda a reverência, as músicas que forem tocadas, não escuta como apenas uma música, não. Faça as coisas, sabe? Faça as coisas espiritualmente, haja espiritualmente. As palavras que forem faladas, aceite como o próprio Espírito Santo falando para a senhora e para o senhor. Quando for na oração, entra com toda a fé na oração também. Se tiver dor, entra na guerra. Entra na guerra, porque é uma guerra, sim. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A luta da senhora não é contra o esposo da senhora que maltrata a senhora, que até já bateu na senhora, que xinga, que, sabe, que fala palavrão, que vai pro bar, que se droga. A luta da senhora não é contra ele, não. Ele é uma vítima também. A luta da senhora é contra o diabo e seus anjos. A Bíblia diz que o diabo e os demônios, que são os anjos do diabo, no caso, os demônios, eles ficam ao derredor, como, sabe, como leão, a quem possa tragar, porque o final dele, sabe o que ele quer? Levar a sua alma, levar a alma do seu esposo, levar a minha alma, se eu der mole para ele. Ele não desiste. Assim como o Senhor Jesus Cristo não desiste de nós, o diabo também não desiste. E de quem vai ser a nossa alma? Quem vai ganhar? Porque depende de nós. Não é deles, não. O Senhor Jesus Cristo já fez o sacrifício. Quem vai ganhar essa guerra? O diabo ou o Senhor Jesus? Talvez você fale, não, é o Senhor Jesus. Não, mas depende da minha vida. É o Senhor, depende de mim. A quem eu vou dar crédito? É que nem diz aqui a palavra de Deus. Né? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quem eu estou crendo de fato, de verdade? Aí o Senhor Jesus Cristo mais para frente, né, com toda a tristeza, creio eu, aqui não menciona, mas eu acredito que ele não estava feliz. Porque se as pessoas estavam vendo os milagres acontecer todo dia e na realidade não cria, porque ele vê o profundo do coração. Então vamos colocar a nossa fé em prática. A nossa fé é a arma para até garantir a nossa salvação. Para até garantir a nossa salvação e mudar a situação. Porque se nós não tivermos fé para mudar a situação aqui na terra, que é tão pequenininha, como nós vamos ter fé
para quando nós morrermos, quando fecharmos os olhos, abrir os olhos e estar nos braços do Senhor Jesus Cristo. Ele já nos comprou. Depende de nós aceitarmos o sacrifício dele e partirmos para cima do diabo.